minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, essa é a tua palavra, que a tua palavra possa penetrar o nosso coração, que essa noite, ó Deus, o Senhor possa continuar falando conosco. Já sentimos a tua presença através do louvor, mas através da tua palavra, que o Senhor fale conosco. Nós te louvamos por essa noite tão gloriosa, uma noite onde nós participaremos do banquete do Senhor, participaremos da ceia do Senhor. Nós te exaltamos, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Essa é uma noite que nós estaremos participando da ceia. Quando eu olho para a mesa da ceia, para o banquete preparado pelo Senhor para nós, eu olho para esse banquete e a gente remete a nossa mente há mais ou menos 2017 anos atrás. A nossa mente começa a vasculhar um dos dias ou uma das semanas mais tristes que a terra pôde suportar. Mas também nós olhamos para essa semana como uma semana gloriosa para todos nós que estamos aqui. E essa noite eu quero falar sobre a cruz. Sem ela, nós estávamos perdidos. Por isso o apóstolo Paulo diz que quando fazemos a ceia, quando participamos da ceia, nós relembramos a morte do Senhor, o sacrifício dele na cruz, até que ele venha. O apóstolo diz que ele vai voltar, assim como ele morreu, ressuscitou, ele voltará. E quando nós olhamos para a crucificação do Filho de Deus, é o acontecimento central da fé cristã, pois sem ela não haveria ressurreição. E se Cristo não ressurgiu dos mortos, em vão é a nossa fé. Abra comigo a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. O apóstolo Paulo está relatando aos irmãos de Colossos, dizendo: e a dívida que era contra, a nota promissória que era contra a minha vida e a sua vida, porque o primeiro Adão, ele entregou essa nota de dívida, por causa do pecado, na mão de Satanás, mas essa dívida era impagável, não havia homem que pudesse pagar essa dívida. Moisés não pagou essa dívida.
Elias não pagou essa dívida. Eliseu, com seus milagres, não pagou essa dívida. Jeremias não pagou essa dívida. Davi, mesmo sendo um guerreiro, mesmo sendo um rei fortíssimo, não pagou essa dívida. Salomão, a Bíblia diz que o homem mais sábio, mais poderoso, mais rico da terra, também não teve condição de pagar essa dívida. Mas veio Jesus, que a Bíblia diz que ele despiu de sua glória, deixou a sua glória, deixou o seu trono de glória, veio a essa terra, sofreu, padeceu, foi pendurado no madeiro. Naquela cruz, ele pega a dívida que era contra nós, aquilo que Satanás tinha nas suas mãos, que ele vinha e dizia: aqui está o teu pecado, é uma dívida, você agora está condenado a estar comigo, pois você não tem direito, pois ninguém tem condição de pagar essa dívida. João, exilado na ilha de Pátimo, ele chorava, e quando ele chorava, ele dizia: quem é que pode pagar essa dívida? Quem é que pode pagar pelos nossos pecados? E ele lamentava e ele chorava, até que veio um dos anciãos, tocou nas suas vestes e disse: ei, João, não chore, porque, João, eis aí o Cordeiro de Deus que pagou a dívida, e você agora não existe mais nenhuma condenação contra a tua vida. Não havia ninguém que podia pagar. Jesus vem e ele prega na cruz essa dívida. Por isso a cruz é um símbolo importantíssimo para nós cristãos. A cruz fala de redenção. Na ceia passada eu preguei sobre isso. A cruz fala de remissão dos nossos pecados. A cruz fala de um momento que nós era para estarmos lá, mas ele, de uma só vez, pagou toda a dívida da humanidade. Cancelou toda a dívida que era contra nós, que consistia em ordenança sentenciada, não tinha condição alguma. Nós estávamos mortos para Deus, recebemos vida por intermédio do sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz. Você pode imaginar, se Jesus não tivesse morrido, o que seria de nós? Onde nós estaríamos nessa hora? Sendo que estávamos condenados e não havia ninguém que podia pagar a nossa dívida. Efésios capítulo de número 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Os nossos pecados faziam separação entre Deus e nós. Era a dívida que nos afastava de Deus. Paulo está dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados. Nosso pastor Márcio, ele usa uma expressão e ele diz: não existe morto mais morto do que o morto. Olha para o teu vizinho e diga para ele assim: não existe morto mais morto do que o morto. Se nós estávamos mortos, e só através do sacrifício de Jesus na cruz, nós passamos a ter vida. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida,
E ninguém vai ao Pai senão por mim, por Jesus. Não existe remissão dos nossos pecados se não for através de Jesus. Se não for através do sacrifício do Senhor. Se nós não tivéssemos entregado o nosso coração para Jesus, aceitado o sacrifício dele na cruz, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Mas quando nós levantamos a nossa mão, em confissão a Ele, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu estou dizendo, a partir de hoje eu não quero continuar morto, eu não quero estar morto. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que se nós não entregarmos a nossa vida para o Senhor, vocês estão mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Quando o pastor Márcio diz que não existe morto mais morto do que o morto, existem algumas expressões que nós ouvimos por aí. Fulano é tão bom, você já ouviu isso? Fulano é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, só falta aceitar Jesus, falta tudo. Mas ele é tão bom, pastor. Mas se não aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo o sacrifício dele na cruz, reconhecendo que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, reconhecendo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, está morto nos seus delitos, nos seus pecados. Ele pode ser bom, gente boa, maravilha, mas está morto. Aquele que é da pá virada, como a gente diz, aquele que apronta, aquele que faz tudo errado, está morto da mesma forma que aquele que não faz, mas não entregou a sua vida, o seu coração para Jesus. Quando nós olhamos para a história da cruz, de acordo com o escritor grego chamado Heródoto, que marcou a invasão da invasão persa na Grécia, a história da cruz remonta os povos persas. Acreditava-se que o Império Romano, que era o poder vigente na época de Jesus, tinha adotado a crucificação no período das guerras contra Cartago, 264 a 164 a.C. Por meio desse bárbaro método primitivo, os romanos tentavam conter os motins e as possíveis revoltas do território palestino. Tudo começa exatamente para eles tentar conter uma rebelião. A história da cruz, quando começaram a executar alguém na cruz, na crucificação romana, o condenado era obrigado a carregar a parte vertical até o local onde ele seria executado. Depois era anexado a parte horizontal e formava-se o formato de cruz, e ele então era pregado, amarrado e ficava ali até a sua morte. Esse tipo de castigo era tão vil, esse tipo de castigo era tão terrível, era desumano, era desonroso, que apenas os homens indignos eram submetidos a tal ato. Para Roma, Jesus era mais um desses homens que estavam sendo castigados, dentre tantos outros judeus que eles também já haviam feito da mesma forma. Pilatos sabia o que o povo pretendia contra Jesus. Pilatos tinha uma noção. E um belo dia, ele, em sua casa, ele recebe uma palavra. Olha o que diz Mateus capítulo 27, versículo 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje
em sonho, sofri muito por causa dele. Abro um parêntese. Quantos homens eu tenho aqui? Falam amém? Quando a sua mulher falar alguma coisa, abre o olho. Dê ouvidos ao que ela está dizendo. Muitas das vezes a mulher diz: olha, não entra nisso não. E a gente entra e a gente quebra a cara. A gente é da razão, meu irmão. A gente é de arregaçar a camisa e partir para cima e resolver o negócio. A mulher é da emoção. Mulher, quantas mulheres eu tenho aqui? Mulher tem uma visão diferenciada da vida. Mulher, ela vê um pouquinho além. Não estou dizendo que ela é mais inteligente do que o homem, não. Mas diz o Cláudio Duarte em uma poesia que sempre depois do rascunho vem uma obra-prima. Então as mulheres, elas têm uma habilidade melhor para lidar com certas circunstâncias. A mulher de Pilatos olha para ele, manda um recado e diz: olha, não se envolva com esse homem, não mexe com esse camarada não. Olha, eu essa noite sofri muito por causa dele. Pilatos, ele tinha que tomar uma decisão, e ele joga a decisão em uma pergunta. Mateus capítulo 27, versículo 23 e 24 diz: que farei com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Mas Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado. Ele dizia: o que eu farei com esse? Ele percebeu: não estou tendo resultado. Ele então busca uma água, uma bacia de águas, e ele lava as suas mãos. Ele cedeu às pressões e não fez nada para impedir a condenação. O caminho da cruz pode ser um caminho de exposição de dor, de sofrimento. O caminho percorrido por Jesus é conhecido como via dolorosa. O caminho que ele percorre de dor, do pretório até o Gólgota dava cerca de 600 metros. A cruz que Jesus carregava pesava-se cerca de 50 quilos. Ele já estava debilitado pelos açoites dos dias anteriores. Ele já tinha no seu corpo um sofrimento, um flagelo. Olha o que diz João, capítulo de número 19, versículo 18. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico quer dizer Gólgota. A Bíblia diz que ele vai como uma ovelha muda para o matadouro. Ele não abre a sua boca. Ele não reclama. Ele não reclama dos açoites. Ele não reclama que estava doendo. Ele não reclama da injustiça que estavam fazendo. Se os anciões do Sinédrio queriam punir Jesus, punir ele por quê? Qual era a razão da punição para Jesus? Se era porque ele estava cometendo ofensas contra a lei mosaica, eles poderiam ter aplicado a pena que havia na Torá. Eles poderiam ter apedrejado. Olha o que diz Levítico capítulo 24, versículo 14. Leva o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocarão a mão sobre ele, e a comunidade toda o apedrejará. Versículo 15.
Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro ou natural da terra, que se blasfemar o nome, terá que ser morto. Tamanha era o ódio daqueles anciãos que eles queriam crucificá-lo. Eles queriam condená-lo a uma morte que era uma das mortes mais terríveis que poderia existir na época. Mas a Bíblia relata, e ela vem trazendo até nós, que tudo isso, Jesus já sabia que ele iria passar. Cerca de 700 anos antes, um homem chamado Isaías começa a descrever esse dia e esse momento. Isaías capítulo 53, versículo 3, Isaías chama Jesus de um homem de dores. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Não apenas um homem de dor, mas Isaías o chama de ferido, moído, castigado, em meu lugar, em seu lugar. Versículo 5 diz: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Por minha causa e por sua causa, Jesus agora sofre. Isaías ainda prediz e diz que ele seria oprimido, levado ao matadouro como ovelha, sem abrir a sua boca, sem reclamar. Jesus, quando está indo no caminho chamado da Via Dolorosa, há alguém que diz que ele caiu. Não, Jesus não caiu. A cruz estava pesada, 50 quilos aproximadamente, ele carregando, ele puxando. Depois de levar açoites, ele deu uma segurada, talvez para respirar. Eles olham para um homem que está encostado e eles pegam aquele homem e colocam ele para carregar a cruz de Jesus. Isaías havia predito isso, dizendo: olha, ele vai como ovelha muda, sem abrir a boca. Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías ainda diz que ele seria cortado do meio dos viventes, seria rejeitado pela sociedade. Versículo 8 diz: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Justo, o Senhor, sem nenhum engano, sem nenhuma palavra achada na sua boca, mas condenado. O versículo 9 diz: foi-lhe dado um túmulo junto com os ímpios, e com os ricos a sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca.
No entanto, por fim, Isaías vaticinou que o Senhor era o servo sofredor, que veria o trabalho de sua alma, que veria o trabalho daquele esforço. Olha o que diz o versículo 11: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Levante a sua mão assim o mais alto que você puder. Sabe o que Isaías estava declarando? Que por causa daquele sofrimento de Jesus, ele está dizendo: olha, por causa desse sofrimento, meu servo justificará a muitos em Vila Velha. Ele vai justificar, meu irmão, ele vai justificar e levará toda dívida que era contra nós. Jesus crava na cruz e a sua alma está em sofrimento, mas ele sabia. Isaías prediz e diz: depois disso tudo, ele vai ver o penoso trabalho do sofrimento da sua alma. Sabe o que eu olho para esse texto? Eu olho para esse texto olhando para Jesus. Quando Jesus olha para mim e para você, ele olha e ele diz assim: valeu a pena. Valeu a pena o meu sofrimento, valeu a pena aqueles cravos nas minhas mãos, valeu a pena a lança que enfiaram no meu lado, valeu a pena aquela coroa de espinho, valeu a pena, porque Satanás não pode acusar mais os meus filhos, porque eu os comprei de volta para mim. Esse é o caminho, chamado caminho do sofrimento. Versículo 12 diz: por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi cortado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse caminho de aflições, percorrido pelo Salvador, teve o seu ápice no fim. Quando ele está na cruz, ele abre os seus braços, onde ele está sendo martirizado, onde ele está sendo golpeado. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, e diz: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Tudo isso ele passa por mim e por você. Quando Paulo relata e diz: quando comerdes do pão ou beberdes do cálice, anunciais a minha morte, esse meu sofrimento, até que eu venha. Nós não podemos esquecer da mensagem da cruz. Quando eu olho para a mão de Jesus, quando eu olho para os pés de Jesus, a marca dos cravos, foi por minha causa, irmão. Foi por sua causa, filho. Jesus cumpriu fielmente a sua missão. Ele cumpriu tudo que havia dito. Lucas capítulo 24, versículo 44 diz: foi isso que lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei já dizia do sofrimento de Jesus.
Os salmos já diziam do seu sofrimento. Os profetas, não somente Isaías, vinham relatando o seu sofrimento. Os romanos costumavam quebrar as pernas dos criminosos para que esses morressem rapidamente. Porém, quando eles se aproximam de Jesus, eles comprovam que ele já estava morto. Jesus entrega o seu espírito ao Pai. O Salmo de número 22, versículo 17, relata essa palavra profética dizendo que os seus ossos não seriam quebrados. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. As suas vestes, o salmista já tinha relatado que seria rasgada e dividida. Versículo 18 do Salmo de número 22. Dividiram minhas vestes, minhas roupas entre si, e lançaram sorte pelas minhas vestes. Quando ele está na cruz, que ele vai declarar sua última palavra, ele olha para o alto e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ele olha para o Pai, ele diz: por que me desamparastes? Ele declara: tetelestai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. Naquele momento ele entrega o seu espírito ao próprio Pai. O seu corpo continua pendurado na cruz. Porém, Jesus, ele agora vai, diz o apóstolo Paulo, descer às profundezas, aonde está todos os mortos da época da lei. E quando ele desce, a morte que o pensou que havia o matado, a morte que estava se gloriando, e a morte é um dos inimigos tão terríveis, que a Bíblia diz que será o último inimigo a ser aniquilado. A morte vibrando, Satanás vibrando, ele vem, e quando ele chega, a morte olha para ele e vê que ele está vivo. Mas ela olha para a cruz e vê que o seu corpo está pendurado na cruz. Ela então pega todos os seus grilhões e ela joga para tentar amarrá-lo, para tentar prendê-lo. Mas ele, pelo seu poder, ele destrói todos os grilhões da morte. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, e ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, que não pode me deter? Como os cariocas dizem, Jesus tira a onda com a cara da morte. Onde está o teu agrilhão, morte, que não me prende? Onde? Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus vence a morte. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus suporta zombaria no Gólgota, suporta dor, suporta escárnios, mas ele levanta a sua cabeça
olha para Satanás e diz: hoje vai se cumprir a palavra. Aquele dia que você derrubou a minha criação, aquele dia que você conseguiu derrubar aquilo que eu fiz de mais precioso, que era a coroa da minha criação, você conseguiu enganá-lo, quando você deu fruto para que Eva comesse, Adão comeu. Mas naquele dia eu disse a você, Satanás, que a mulher daria luz de parto com dores, o homem trabalharia com o suor do seu corpo, que iria sustentar sua casa. Mas eu disse para você que chegaria um momento que eu mesmo esmagaria a sua cabeça. Ele olha para Satanás e ele diz: me dá a chave do inferno. E a partir de agora Jesus passa a ter nas suas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Somente quem tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra, tem a condição de ter nas suas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Não há ninguém que possa olhar para a cruz e não ser restaurado por Jesus. Não há ninguém que, mesmo com seus pecados, olha para a cruz e continua o mesmo. Essa noite Jesus está nos convidando e dizendo: eu quero que você relembre a minha morte até o dia que eu vier. Ele sofreu, Ele padeceu por você. As marcas no seu corpo relembram o dia do sofrimento, mas a alegria de saber que por causa daquelas marcas eu fui sarado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Termino essa noite perguntando a você: o que te aflige, meu irmão? O que tem deixado você tão afligido? Jesus não abriu mão de você. Ele sabia quem eu era. Ele sabia que eu era cheio de defeitos. Ele olhou para mim e disse: eu sei, Anderson, que você é cheio de defeito. Eu sei, Anderson, que você algumas vezes faz algumas coisas que vai me desagradar, que não vai me deixar feliz, que vai me entristecer. Mas, Anderson, eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Você é meu. Jesus está olhando para você e dizendo: eu não abro mão de você. Talvez essa noite você está tentando se aproximar, mas vem Satanás e diz: aqui é a sua dívida. Você não pode. Olha o seu pecado. Olha. Será que você tem o direito, condição de se aproximar de Jesus, falar alguma coisa com Ele? Olha o seu pecado. Havia um garotinho que ele era apaixonado por um barquinho. Mas um dia, aquele barquinho que ele e o seu pai haviam feito, ele foi no rio, veio um vento muito forte e levou embora aquele barquinho.
Aquela criança sofreu muito. O pai disse: filho, eu posso comprar o barquinho que você quiser. Ele disse: mas era aquele barquinho que era meu. Não, eu posso fazer outro para você, pai, mas é aquele que nós fizemos juntos. Passados-se anos, ele passa em frente a uma vitrine e ele vê o barquinho que eles haviam feito naquela vitrine. Ele entra todo sorridente dentro daquela vitrine, chama o vendedor e diz: moço, deixa eu ver esse barquinho. O moço abre, pega o barquinho, entrega para ele. Ele olha o barquinho, ele confere o barquinho, e ele vê que o dia em que ele estava com um pincel, uma tinta na mão, ele pintou o barquinho, borrocou o barquinho todo, e ele diz: moço, esse barquinho é meu, foi eu e meu pai que fizemos. Moço, está vendo aqui, ó? Está vendo aqui, ó? Ó, essa marca aqui, ó, é minha e do meu pai. Moço, esse barquinho é meu. O vendedor olhou para ele e disse assim: joia, foi você que fez? Foi, pois é. Mas eu encontrei perdido no rio. Pois é, eu estava no rio e veio um vento e levou. Ele disse: não me interessa, menino. Ele foi lá, pegou o barquinho da mão do menino e disse para ele assim: é seu o barquinho? Ele disse: é. Foi você que fez? Foi. Junto com seu pai? Foi. Beleza. Mostrou no fundo do barquinho uma etiquetazinha e disse: está vendo isso aqui? Ele disse: esse é o preço do barquinho. Se você quiser ele de volta, tem que pagar. Pegou o barquinho, colocou na vitrine, trancou a vitrine. Aquele menino saiu triste, foi embora para casa dizendo: mas o barquinho é meu, foi eu que fiz esse barquinho, isso é uma injustiça, ele tinha que me devolver o barquinho. E ele vai para casa chorando, porque o preço era muito alto daquele barquinho. Ele entra para dentro do quarto. Quando o pai chega, a empregada diz: olha, ele não desceu para almoçar, não quis almoçar, não lanchou. O pai volta, vai, sobe, chega lá, ele está chorando em cima da cama. O pai diz, abraça e diz: filho, o que foi? Ele falou assim: pai, eu achei o meu barquinho. O pai disse: então onde está? Ele falou assim: pai, está na vitrine de uma loja. Pai, mas é muito caro o barquinho. Eu sei, pai, que se for para comprar aquele barquinho, dá para a gente fazer vários barquinhos. Pai, mas é aquele barquinho que é meu. Pai, eu amo aquele barquinho. Pai, eu sofro por causa daquele barquinho. O pai olhou para ele e disse assim: vamos lá na loja. E pega aquela criança e sai correndo, chega na loja, olha, e pega o barquinho e diz: é esse preço, moça, é esse preço. O pai enfia a mão no bolso, tira o barquinho, os valores, entrega para o vendedor e diz: pois agora o barquinho é seu. Ele passa a mão no barquinho e ele corre para casa. Quando ele chega em casa, ele não quer comer, ele não quer fazer nada, ele entra direto para dentro do quarto. O pai vai atrás, pé por pé, e quando o pai entra, ele está com o barquinho na mão, limpando o barquinho, passando um olhinho no barquinho, limpando e conversando com o barquinho, dizendo: barquinho, você é meu, porque fui eu e o meu pai que te fizemos. Mas barquinho, teve um dia que você se perdeu. Mas barquinho, teve um dia que veio um vento e levou você embora. Barquinho, olha, mas eu agora encontrei você. Ah, que alegria ter encontrado você, meu barquinho. Você é meu, barquinho. Agora eu vou dizer para você uma coisa, barquinho: você a partir de hoje é meu 2 vezes, porque além de eu te fazer junto com meu pai, eu te comprei no dia de hoje. Pastor, não entendi. Eu vou te responder então. Olha o que diz Colossenses, o texto que lemos: e cancelou a escrita da dívida. Havia um preço a ser pago pela minha vida e pela sua vida. Nós estávamos na vitrine de Satanás e ele estufava o peito e dizia: tem que pagar o preço. Quem é que vai pagar? Quando aparece João Batista, ele olha e ele diz: quem sabe é esse que vai pagar o preço desses que estão na vitrine. Mas de repente aparece um homem andando no deserto e ele vem para ser batizado. E quando ele vem para ser batizado, João Batista para tudo, olha e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, que vai comprar para si reinos, reis e sacerdotes. Ele está dizendo: eis aí esse cordeiro, eis aí o Filho de Deus, que vai dizer e vai estufar o peito para Satanás hoje, dizer: Satanás, hoje você não tem direito nenhum. Toda a escrita de dívida que consistia contra o Anderson, contra o Antônio, contra a Maria, contra o Fernando, contra a Ana, contra o João, contra o Alírio, contra a Eliane, contra quem quer que seja, toda dívida que consistia em ordenança e que era contrária, eu cravei na cruz, e eles não devem nada mais, porque agora eles são meus 2 vezes. Eu os fiz, eu os criei com as minhas próprias mãos. Quando ainda nenhum dos ossos foi formado no ventre da sua mãe, eu já conhecia todos. Quando ainda nenhuma palavra sai da sua boca, eu já sei o que ele vai falar. Satanás aprende a lição. Jesus estufa o peito para ele e diz: você não tem direito mais nada, porque eu com o meu sangue comprei para mim todos eles. Não os acusa mais, não existe dívida mais contra a vida de cada um deles. Ei, meu irmão, quero dizer algo para você: não existe dívida, não existe mais o pecado que te condena, pois Jesus Cristo na cruz pagou todo o preço pelo seu pecado. A cruz me dá o direito de ser livre. Só os livres. Fique em pé no seu lugar. Por isso o apóstolo Paulo declara, 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. O que Jesus estava fazendo era nos resgatar das trevas, nos dar o direito de vivermos. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8: mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Feche os teus olhos. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Ao Calvário
Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Talvez você entrou aqui essa noite e o teu coração está apertadinho no seu lugar, sabendo o tanto que Jesus sofreu.